Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Nós vamos meditar no capítulo 9 todo, parte dele, mas vamos ler agora o versículo 31, tá? O versículo 31. Atos 9, 31. Enquanto os irmãos abrem a Bíblia, quero só louvar a Deus pela vida do pastor Heiker, que já tem nos abençoado muito com orações e orientações lá no seminário. Esteve conosco agora na Semana da Homilética, uma aula maravilhosa que tocou muito o coração dos nossos alunos, dos pastores ali presentes, sobre pregação expositiva. Foi algo muito abençoado. Atos 9, 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Amém? A igreja do Senhor é um organismo, ela, por ser um organismo, precisa crescer. Quando nós vimos aqui a bebê sendo apresentada, o pastor Heiker disse que ela vai crescer, e ela vai entender o Evangelho, e ela vai se converter. A igreja do Senhor Jesus é um organismo, ela é um corpo, e ela precisa crescer. Uma igreja que não cresce, ou uma igreja que está estagnada ou diminuindo, ela está com alguma dificuldade. Quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, sobretudo esse livro histórico, nós vamos encontrar a igreja crescendo de 120 para 3.120, depois para 5.000, depois para um número que não se podia contar, e depois se espalhando pelo antigo mundo e crescendo e avançando, chegando aqui em Belém do Pará, através dessa igreja, e avançando também nessa região amazônica. Nós vemos uma igreja crescente aqui no capítulo 9, mas o capítulo 9 ele é o capítulo que mostra uma transformação, uma mudança na igreja, que a igreja, até então, era uma igreja que estava passando por perseguição, e o ícone da perseguição é o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, o homem que foi escolhido por Deus para fazer a obra missionária entre os gentios. Ele precisava evangelizar e proclamar a mensagem salvadora de Jesus, tanto entre os judeus, mas também entre os gentios. E o Senhor vai dizer que ele é um vaso escolhido para proclamar a mensagem entre os gentios. E aqui no texto, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo saindo de Jerusalém, indo para Damasco. E no caminho de Damasco ele encontra o Senhor Jesus, mas ele vai raivoso. O termo lá no original é como um leão atrás de uma presa. Ele vai com a autorização do Sinédrio para prender aqueles que estão no caminho na cidade de Damasco. Ele viaja cerca de 200 quilômetros para chegar lá e fazer maldade com a igreja do Senhor Jesus. Era isso que estava no coração de Saulo. No caminho, ele encontra com Jesus. E, na verdade, Jesus encontra com ele. E ele, com uma luz brilhante e forte, cai e, olhando, ouve a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele chega em Damasco, fica 3 dias sem comer e sem beber, cego. Deus chama Ananias para orar por ele e para consagrá-lo como missionário. E a gente encontra as escamas caindo dos olhos de Saulo. Saulo vai um tempo para a Arábia, depois ele chega em Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, as pessoas de Jerusalém que conheciam o Saulo perseguidor agora encontram um Saulo convertido, e com desconfiança um homem chamado por Deus vai ao encontro dele e leva Saulo até os apóstolos para apresentá-lo e dizer que ele já pregava em Damasco e agora era alguém do caminho, um caminho que ele perseguia. E Barnabé apresenta Saulo a Pedro e a Tiago, aos apóstolos, e ele passa a conviver com os apóstolos, ele passa a pregar em Jerusalém. Depois eles vão para Antioquia, e Antioquia foi a pregação de ontem. A igreja missionária que enviou os primeiros missionários. Quando a gente chega no versículo 31, irmãos, nós vamos encontrar uma igreja crescente, porque havia paz, não havia um cão raivoso atrás da igreja. Deus havia transformado o coração daquele homem, Deus havia modificado o coração daquele homem. E nós encontramos aqui algumas verdades sobre essa igreja viva, que avançava e agora estava fazendo missões. A primeira verdade é que
Uma igreja viva que faz missões, ela tem testemunhos de transformação. O versículo 21 vai dizer o seguinte: todos os que ouviam ficavam admirados. Não é esse homem que causou tanta destruição entre os que invocavam o nome de Jesus em Jerusalém? Perguntavam. E não veio aqui para levá-los como prisioneiros aos principais sacerdotes? As pessoas olhavam para Paulo e olhavam com temor. Olhavam para Paulo e olhavam com medo. Mas Jesus havia transformado a vida dele, havia modificado a vida dele. Saulo, mal informado, Saulo sem a menor condução do Espírito de Deus, um homem maldoso, um homem raivoso, perseguia a igreja. E agora ele estava transformado. Meus irmãos, o pior homem de Belém pode ser transformado pelo poder do Evangelho. Não percamos a esperança de que essa graça renovadora pode converter os piores pecadores dessa cidade. Não permitamos que as pessoas percam a esperança por causa dos seus pecados. O sangue de Jesus lava todos os pecados. É um sinal divino, por meio da obra interior de regeneração, de transformação, de conversão que Deus faz na vida de todos os homens que chegam a Ele, uma indicação de uma vida transformada. Uma igreja viva tem testemunhos de transformação. Você imagina, Saulo chega a Damasco e agora ele é um homem mudado, ele foi para perseguir, e agora ele é transformado, ele está pregando, ele perseguiu o caminho e agora está pregando o caminho. Uma igreja que faz missões, ela não pode esquecer de que pessoas são transformadas pela pregação do Evangelho feita pela obra missionária. Uma boa obra foi iniciada, começada na vida de Paulo. E essa transformação quem o levou aos pés de Cristo, começou com um testemunho. Estevão, quando apedrejado, com certeza aquela situação tão difícil, e o testemunho de Estevão dizendo, eis que vejo os céus abertos, vai modificando o coração daquele homem. Por isso, meus irmãos, nós não podemos parar de testemunhar. Não podemos parar de testemunhar. Não podemos parar de falar do amor de Jesus. Quando pastor no Maranhão, eu fui convidado uma vez para orar por uma pessoa que estava com um problema espiritual muito sério. E essa pessoa morava na rua que eu morava. E ela era filha de um homem muito valente. Esse homem era alcoólatra. E todas as vezes, todos os finais da tarde, quando ele chegava do trabalho, ele chegava alcoolizado. Os vizinhos tinham medo dele, a família tinha medo dele, e ninguém chegava perto, porque ele era muito agressivo. Na casa dele aconteceu um problema muito sério, e na frente da casa dele morava um diácono cristiano, um homem muito piedoso, muito crente, muito servo de Deus. E quando aconteceu esse problema na casa desse senhor, ele sabia quem procurar. E ele procurou Cristiano. Testemunho de Cristiano, muito forte na rua. Ele chamou Cristiano. E o assunto era muito sério. Cristiano me liga. Pastor, nós precisamos ir na casa desse senhor. E eu conheci o senhor. Eu fiquei assim meio com medo de ir, eu não vou mentir. Porque era final da tarde e ele estava alcoolizado. E era um homem maior que eu. Mas vamos. Chegamos lá, conversamos com a filha dele, que estava com problemas espirituais severos. Orientamos, e o problema era grave. Oramos. O nome desse senhor é Arthur. Arthur tinha quase 2 metros. Com certeza mais de 100 quilos. Cristiano, o diácono da frente da casa dele, 1,5 metros. Quando nós oramos com aquela menina, orientamos ela mudar de atitude, ela disse que ia mudar, nós íamos saindo da casa. E o Arthur, na frente da casa, muito sério, compenetrado, preocupado com a filha, agradeceu, mas Cristiano, nos altos dos seus 1,5 metros, bateu no peito de Arthur e disse, você também precisa encontrar com Jesus. Você também tem que parar com o álcool e andar no caminho de Jesus. Eu confesso aos irmãos que eu esperei acontecer alguma coisa. Aquele senhor baixou a cabeça e ouviu. No domingo, ele foi ao templo, ouviu a mensagem. Eu me lembro que ele vestiu uma camisa branca,
de manga longa, sentou num dos lados. No segundo domingo, e nesse domingo a filha se converteu. No outro domingo ele voltou com a filha. E eu pensei, está acompanhando a filha. Mas nesse domingo ele ouviu a pregação da palavra e ele se converteu. A vida do Arthur foi transformada. E eu ficava na calçada da minha casa, observando como é que Arthur ia chegar do trabalho. E meus irmãos, quando as netas e as filhas dele viam ele chegar do trabalho, elas se escondiam com medo da agressão dele. E algumas vezes eu via as netas indo na garupa, a outra no varão da bicicleta, porque ele chegava de bicicleta, e ele era recebido pela esposa com um beijo no portão. Todos os vizinhos ficavam admirados porque a vida do Arthur foi transformada. Fizemos uma campanha evangelística na igreja, e a gente tinha que levar amigos do trabalho, amigos da vizinhança para o culto, chamado culto do amigo. E o Arthur não tinha muitos amigos, ele tinha os amigos do bar. O Arthur, com a vida transformada, foi no bar e levou um amigo. O amigo foi ao templo, se converteu no domingo. Estava meio tomado, mas se converteu. Segunda-feira, tudo bem, Arthur foi na casa dele, orou com ele, eram todos na mesma rua. Quarta-feira, Arthur se arrumou para ir para o culto. Quando passou na casa do colega, estava no bar. Aceitou Jesus. Domingo, quarta-feira, se desviou. Arthur ficou decepcionado, foi para o templo e disse, pastor, fulano de tal se desviou. O que é que eu faço? Eu digo, Arthur, vá lá no bar e pegue o homem. Ele agora é de Jesus. Arthur nunca mais tinha entrado no bar, meu irmão. Ele entrou no bar, pegou o colega, levou para casa, disse, você agora é de Jesus, você não pertence mais ao álcool. O homem se reconciliou. Foi domingo no templo, se reconciliou. Na segunda-feira, final da tarde, eu recebi uma ligação do Arthur. E Arthur disse que aquele homem tinha tido uma parada cardíaca e tinha morrido. E eu disse, meu Pai do céu, aceitou Jesus no domingo, se desviou na quarta, se reconciliou no domingo e morreu na segunda. Só tua graça. Fomos visitar a família e fomos para o velório. E quando nós chegamos lá no velório, a senhora viúva, quando nos viu, correu e nos abraçou. Aquela mulher que havia sofrido com aquele homem vários anos por causa do álcool. E ela abraçava Arthur, e Arthur chorava com ela, e ela chorava, e eu não entendia aquilo. E aquela senhora disse o seguinte para Arthur, Arthur, muito obrigado por ter tirado meu marido do álcool, e por ter insistido quando ele voltou. Quando o coração dele estava parando, Arthur, meu marido estava aqui ajoelhado, dizendo, Senhor, obrigado por ter perdoado os meus pecados, eu entrego minha vida a Ti, eu sou Teu. E ele morreu de joelhos. Meus irmãos, uma vida transformada, um testemunho de vida transformada, é algo que uma igreja viva que faz missões tem. Eu sei que aqui tem muitos testemunhos de pessoas que eram difíceis, difíceis na sociedade, e Jesus transformou, porque Jesus transforma. Um dos trabalhos que nós temos feito como Junta de Missões Nacionais são as Cristolândias. E meus irmãos, quando a gente entra nas Cristolândias, a gente vê o trabalho que aqueles missionários fazem, algo muito denso, muito difícil, muito pesado, porque é pesado mesmo mexer com drogado. E eu estava numa convenção lá em Foz do Iguaçu, e estava muito lotada a Assembleia da Convenção Batista, e num dos cantos, Paulo, estava uma vaga grande de cadeiras. Eu disse, eu vou sentar ali. Cheguei, sentei. E era a vaga do coral da Cristolândia. E eu estava tomando lugar de alguém, meu pai. Que vergonha. Mas eu não tinha como sair. Estava no meio do culto, eu sentei junto deles. E meus irmãos, eu olhava para um, olhava para outro, e via pessoas com marcas das drogas. E eu não estou falando do furo. Não estou falando da magreza. Eu estou falando de um olhar, de uma pessoa que foi transformada pelo Evangelho e que a droga queria marcar para a morte, mas Jesus trouxe vida para eles. Eles sobem lá no palco e cantam, eu sou livre, eu sou livre. Ah, meus irmãos, uma igreja viva, uma igreja missionária tem testemunhos de transformação. Em segundo lugar, uma igreja viva, uma igreja missionária tem discipuladores que pagam o preço
Versículos 26 e 27 do capítulo 9. Quando Jesus chegou a Jerusalém, Teteu reuniu aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como, no caminho, Saulo vira o Senhor que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Meus irmãos, Barnabé, conhecido já da igreja, já tinha vendido bens, tinha doado tudo aos pés dos apóstolos. Um homem de nome, ele colocou o nome dele para dizer que aquele homem tinha sido transformado. Discipuladores de verdade fazem isso. Discipuladores de verdade pagam o preço. Eu não posso deixar de indicar um livro de Jonas Madureira, O Custo do Discipulado. Vale a pena a leitura. É um livro pequeno, vale a pena a leitura. Reli esses dias, algo muito precioso. Ele vai analisar o texto que Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós fazemos isso como discípulos de Jesus e fazemos isso com aquelas pessoas que nós queremos que cheguem ao Evangelho e que chegam ao Evangelho. Uma igreja viva missionária faz discípulos. E tem que ter gente que pague o preço para aquele novo convertido caminhar e andar no Evangelho, aprender a ler a Bíblia, aprender a orar. Meus irmãos, Paulo, quase que recém-convertido, chega a Jerusalém, todo mundo desconfiando dele. Todo mundo não acreditando que aquele homem que saiu raivoso, zangado, querendo prender e matar os cristãos, agora era um deles. Barnabé, irmãos, nos dá aula de um verdadeiro cristão, porque ele era um homem que insistia em crer no melhor dos outros, em acreditar que Paulo estava transformado, enquanto os outros suspeitavam de Paulo, que Paulo poderia ser um espião. Barnabé crê que ele foi transformado de forma real e genuína. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos, irmãos, acreditar nisso. Barnabé é um verdadeiro cristão porque era um homem que nunca usou o passado de uma pessoa contra ela. Deus não faz isso, nós também não devemos fazer. O discipulado, irmãos, ele tem alguns aspectos que são importantes e que eu gosto muito de falar por onde eu passo. O discipulado, irmãos, ele é feito em primeiro lugar do outro lado da mesa. Não adianta ganharmos o mundo, pregarmos o Evangelho para toda a Amazônia se na nossa família nós não fazemos discípulos. O discipulado começa na nossa casa, ensinando nossos cônjuges, nossos filhos, talvez nossos pais, como foi o meu caso, porque eu me converti primeiro, depois meus pais se converteram. Ensinando os agregados, porque em toda a família paraense sempre tem um agregado, né? Que Jesus é o Salvador e Senhor de nossas vidas. Permita-me contar uma experiência familiar. Meu filho mais velho, que está aqui, ele gosta muito de ler a Bíblia. Isso foi algo que ele aprendeu vendo os pais. Pelo menos eu acredito. Um dia, ele me questionou, ainda, já aqui em Belém, disse: pai, que hora que o senhor lê a Bíblia? Porque eu não vejo o senhor lendo a Bíblia. Eu disse: meu filho, o papai lê a Bíblia de manhã cedo. Você está dormindo, por isso que você não vê. Tudo bem, no outro dia, eu estou lendo a Bíblia, ouço um alarme do celular, vejo uma porta abrindo, ele coloca o rosto no escritório. Eu disse: o que foi? Eu disse: não, bom dia, papai. Voltou para dormir. Podia ficar para ler a Bíblia comigo, né? E Deus fez uma obra na vida do Samuel. Ele aprendeu ou percebeu que a gente tem que dar logo o melhor que a gente tem de manhã cedo para o Senhor. No outro dia eu acordei, a luz da sala acesa. Eu disse: rapaz, deixar a luz da sala acesa, a energia está tão cara. Eu abro para desligar a luz, isso na hora já de entrar no escritório para orar. Samuel está lá lendo a Bíblia. Eu disse: bom dia, meu filho. Ele disse: bom dia, papai. Entrei para o meu escritório, ele ficou na sala lendo a Bíblia. Depois disso, irmãos, todos os dias eu tenho acordado, ele acorda antes de mim, ele está lendo a Bíblia. Eu não o obriguei a ler a Bíblia. Eu não disse: você tem que ler a Bíblia. Às vezes a gente tem que fazer isso. Mas foi um exemplo. Se você quer discípulos do outro lado da mesa, seja primeiro um exemplo, como um cristão que ora, que lê a Bíblia,
que vem aos cultos, que serve ao Senhor com seus dons e talentos. Seus filhos vão lhe seguir. Ensine com vida. Ensine com vida. Eu espero que o caçula faça a mesma coisa. Esses dias o menor tem 9 anos, ele é muito esperto. Eu brinco que se ele entrar para o comércio, vai enricar. Bom de negócio que nem ele não existe. Ele disse assim: pai, quando eu crescer, o senhor quer que eu seja o quê? Crente. Eu respondi: não, pai, eu estou falando de profissão. Ele disse: aqui você escolher, mas eu quero que você seja crente lá. Discipuladores verdadeiros discipulam do outro lado da mesa. Discipuladores verdadeiros discipulam do outro lado da rua. Do outro lado da rua. Porque, meus irmãos, tem muito crente antipático que ninguém no condomínio suporta. Suporta. Quando descobre que é crente, meu Deus do céu, aquele é crente? Para ser crente que nem aquele? Precisamos ser sal e luz, irmãos, onde a gente mora. O povo da rua tem que saber que ali há um lugar de esperança, ali tem gente que vai falar da palavra de Deus, ali tem gente que vai orar por ele. Quando ele estiver em desespero, ele vai atrás de você e você vai dar resposta para isso. Nós somos a igreja do Senhor Jesus, sal e luz para esse mundo. Não podemos ser como muitos crentes que tem aí, parece que foi batizado no suco de limão. Azedo a vida toda. Entra no elevador, não dá bom dia. Se Deus está falando com você, receba. E quando voltar agora do culto, dê bom dia. Dê boa tarde, boa noite. Está indo para o trabalho, seja simpático com as pessoas. Pergunta, entra no elevador, o menino está indo de manhã cedo para a escola, você está indo deixar seu menino. Qual é o menino que vai feliz pulando de manhã cedo para a escola? Nenhum. Nenhum. Outro dia eu entrei no elevador lá no condomínio, meus filhos com a cara amassada, filho da vizinha pulando, alegre. Eu disse: bom dia, vizinha. O que é que a senhora deu para esse menino? Ela disse: eu não sei, hoje ele amanheceu assim. Eu olhei para o meu filho: está vendo? É desse jeito. Tem vezes, meu irmão, que a gente não amanhece bem, não é verdade? Tem vezes. Mas o povo tem que saber que nós somos sal e luz. Nós temos que evangelizar do outro lado da rua. Nós temos que ser testemunha do outro lado da rua. Nós temos que proclamar e fazer discipulado do outro lado da rua. Aí vem do outro lado do estado, do outro lado do mundo. Porque verdadeiros discípulos pagam o preço. Terceiro lugar, uma igreja viva que faz missões é uma igreja que anda no temor do Senhor. O versículo 31, o primeiro versículo que nós lemos, diz que a igreja tinha paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria e ia se fortalecendo à medida que andava no temor do Senhor. O temor do Senhor, irmãos, expressa uma caminhada sagrada, o consolo do Espírito Santo, a paz e a alegria em crer em um Deus que nos consola. Ser uma igreja que anda no temor do Senhor é uma igreja que entende que Deus não é uma ideia teológica, mas um Deus presente, o Emanuel, o Deus conosco. Uma presença santa, reluzente, que muda a vida, que mudou a vida de Paulo, que muda a nossa vida todo dia. Louvado seja o nome do Senhor. Andar no temor do Senhor é ter uma vida profundamente séria, temendo qualquer contaminação, andar em santidade. Temer ao Senhor é obedecê-lo. Quando nós olhamos as grandes comissões de Mateus, Marcos, Lucas, João, nós precisamos obedecê-la. Mateus 28, 19 e 20, portanto, ide fazer discípulos. Marcos 16, 15, indo por todo mundo e pregando o evangelho a toda criatura. Atos 1, 8, recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas. João 20, 21, paz esteja convosco, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E como gente que anda no temor do Senhor, nós somos comissionados, como igreja e como indivíduos, a sermos testemunhas e a sermos discipuladores. Em suma, caminhar com Deus como Jesus é lembrar do que Ele nos falou em João 4,34. A minha comida e a minha bebida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Por final, irmãos, uma igreja viva dá lugar ao Espírito Santo. Atos 1,8, o texto que já li, diz que nós recebemos poder. O poder não é nosso, o poder é do Espírito.
mas nós recebemos para sermos testemunhas. A presença de Deus é real no Espírito Santo que habita em nós. Seu conforto está sempre presente. A razão da igreja crescer está no nosso interior. O termo que Lucas emprega aqui é sobretudo de um Deus que está em nós, em uma igreja que cresce visivelmente. O conforto do Espírito Santo nos encoraja de forma constante. Como o Barnabé foi apelidado o filho da consolação, o apóstolo Paulo foi indicado como o apóstolo aos gentios, eu e você, como uma igreja que teme ao Senhor, como uma igreja cheia do Espírito Santo, somos testemunhas aos belenenses, aos paraenses e na região amazônica. É também o Espírito que nos dá poder na caminhada. O nosso caminho no mundo não é um caminho vão, sem direção. É um caminho missionário. Por isso, nesse Semear 2023, reflita sobre como ser uma igreja viva que faz missões. Que é uma igreja que tem testemunhos de transformação, que é uma igreja que paga o preço do discipulado, que é uma igreja que anda no temor do Senhor, que é uma igreja que dá espaço para o Espírito Santo. Tratando da saúde, fui fazer um exame, uma tomografia computadorizada. É aquela que a gente entra num círculo, estou certo? Né? Aquela? Pois é. Meus ombros são muito largos e a máquina era pequena. E a gente vai entrando na máquina e aquele negócio foi me espremendo. E eu não tinha espaço nem para respirar. Eu perguntei para a pessoa que estava no exame, eu disse assim, quantos minutos isso vai durar? Ela disse assim, uns 40 minutos. Ela disse assim, o senhor pode se ajeitar aí? Eu disse, não, minha filha. O senhor não pode se mexer? Eu digo, eu estou mexendo só os olhos. Ela disse assim não vai dar para fazer o exame. Aí eu disse para ela, não vai dar mesmo. Pedi para ela me tirar da máquina. Fui à secretaria lá da clínica e disse assim, olha, vocês têm que lembrar que tem gente grande, com os ombros largos. Não dá para fazer exame aí, gente de porte maior. Ela disse assim, o senhor tem que ir em outra clínica, porque a clínica das pessoas grandes está em outro lugar. Eu disse, muito bem. Podia ter me avisado antes. Conto essa história para dizer que uma igreja viva que dá espaço para o Espírito Santo vai ter que dizer não para muita coisa. Porque o Espírito Santo habita em nós, mas se a gente não der espaço, ele não tem como se mover. A Bíblia vai nos ensinar em 1 Tessalonicenses 5 que a gente não deve extinguir o Espírito, apagar o Espírito. Então nós temos que dar espaço a Ele para que Ele se mova de forma tão contundente, tão abençoadora, que Ele tenha liberdade em nós. E isso só vai acontecer quando nós buscarmos uma vida santa de temor a Deus e servirmos ao Senhor com muita alegria. Dê espaço ao Espírito na sua vida. Aonde você passar vai ser alguém que vai dar testemunha. Vai ver vidas transformadas através da sua pregação. Vai ter gente sendo discipulada através de você. Vai andar no temor do Senhor porque o Espírito Santo se move em você. E vai ter uma vida cheia do Espírito, porque você dá espaço para Ele agir e para Ele atuar. Que Deus nos abençoe.